Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Hoje, segunda-feira, vamos começar a semana com muita informação. Eu me ausentei por algumas horas e já tem informação sobre o Juan Spínola, goleiro paraguaio, que praticamente foi colocado no Bahia por alguns portais. Tem informação também sobre goleiro que atua na Premier League. Tem informação sobre o próprio Bahia, né, que está aí se preparando, né, para o jogo de quinta-feira contra a equipe do Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O vídeo de hoje está recheado com muita informação. Eu praticamente fiz muitas apurações de ontem para hoje, reuni muitas informações para justamente trazer no canal aqui no dia de hoje. Já conto muito com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. E é muito importante também que você, torcedor, se inscreva no nosso canal para que a gente possa atingir a marca de 20 mil inscritos e para que você, torcedor, não perca também nenhum conteúdo aqui do Meu Bahia. E não se esqueça, obviamente, de comentar aquilo que tu acha, né, sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Você acha que o goleiro paraguaio Juan Spínola seria um bom nome para o Bahia? Estaria à altura do Patrick Sequeira, goleiro Costa Riquinho, que atuou no Casa Pia, que o Bahia tem interesse? Enfim, não esquece de comentar, não esquece de dar a tua opinião. Vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo, falando sobre o elenco do Bahia, o elenco do nosso Esquadrão de Aço, que vai estar de volta nessa semana, né, aos trabalhos também, se preparando para o jogo de quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. O Bahia que vai fazer só mais esse jogo de Campeonato Brasileiro e aí depois tem a pausa para o Super Mundial de Clubes. Alguns clubes brasileiros não vão jogar nessa rodada, né, devido já ao Super Mundial, né, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo já viajaram, já estão nos Estados Unidos, então não tem como essas equipes jogarem, então a gente vai ter uma rodada curta, né, com alguns clubes de fora, são 4 times, então são 8 times, né, que não vão jogar nessa rodada de Campeonato Brasileiro devido ao Super Mundial, e aí vai ser adiado alguns jogos. Sobre o Bahia, tem informação sobre renovação do atacante Ademir. O Bahia exerceu uma cláusula que tinha previsto em contrato, o Ademir tinha um contrato se encerrando agora, em dezembro de 2025, o Bahia exerce essa cláusula, né, ativa essa cláusula do contrato, e aí consegue a renovação praticamente automática com o Ademir até o dezembro de 2026. Era de interesse do clube, era de interesse também do atleta, todo mundo feliz, né? E o Bahia já consegue anunciar essa renovação para o seu torcedor. Ademir, que entrou no jogo passado e deu aquela assistência, né, assim, surreal pro gol do, se eu não me engano, do William José, né, no jogo contra o Náutico. Enfim, me fugiu agora de quem fez o gol. Mas o Ademir entrou muito bem, teve 2 gols anulados, fez gol também. Um cara que, pô, corre muito, tem um vídeo dele, ele atingiu a velocidade de 37,7 km por hora nesse jogo contra a equipe do Náutico. Um cara que participa muito dos gols do Bahia, dá muitas assistências e é muito importante ter um jogador como o Ademir, na minha opinião, justamente por essa questão da velocidade que ele consegue entregar, mas também pelas assistências. Ele vem criando muitas jogadas ultimamente, o que é importante para os atacantes do Bahia. Perde muitos gols? Perde. É a principal falha do Ademir. Eu falo sempre aqui no canal. O Ademir perde, às vezes, gols muito fáceis, gol bestas, mas ele acaba compensando nas assistências. E um cara também que se doa bastante em campo. O Ademir é um cara muito profissional, sempre se entregou, sempre trabalhou muito bem, mesmo nos momentos mais difíceis do Bahia, né, em 2023, ali quando o time estava brigando para não cair, em outras oportunidades também, ele sempre se manteve ali no foco, trabalhando, tentando dar a volta por cima, mesmo perdendo muitos gols. Eu acho que é um cara que tem um respeito pela torcida, porque ele é um cara que se entrega muito dentro do campo, e eu tenho certeza que o torcedor do Bahia valoriza isso, e não só valoriza esse esforço, né, mas valoriza também as contribuições que ele vem fornecendo para os gols, seja com gol direto, ou seja com assistências, ou seja participando das jogadas. E ele vem crescendo muito de 2023 para 2024, de 2024 para 2025, e para mim essa renovação é mais do que justa, assim como deve acontecer com o Everton Ribeiro, assim como deve acontecer também com o Rogério Ceni. Todos esses jogadores, né, o Everton Ribeiro e o Rogério, ex-jogador, hoje treinador, devem tem contrato se encerrando até dezembro de 2025, e aí o Bahia vai renovar, né, com essas duas pessoas, né, teimando em dizer que o Rogério é jogador, mas o Bahia deve renovar com o Everton, deve renovar com o Rogério, em breve essa renovação deve sair, porque é de interesse do clube, é de interesse do atleta, é apenas tentar chegar no denominador comum para renovar esse contrato. Falar agora com vocês sobre o mercado de transferências, tem informação sobre 2 goleiros no vídeo de hoje, Juan Spínola e também o goleiro Neto, que atua no Bournemouth, né, que ele pertence ao Bournemouth da Inglaterra, mas que nessa temporada atuou pelo Arsenal, clube que brigou, né, para ser campeão inglês nessa temporada. Vamos lá. Primeiro sobre o Juan Spínola paraguaio, que atua no Belgrano, da Argentina, mas que pertence ao Olímpia do Paraguai. Saiu uma informação, né, eu não vou citar exatamente o nome do jornalista aqui, mas muitos canais do Bahia repercutiram, a informação desse jornalista afirmando que o Bahia teria feito uma oferta de empréstimo para tentar contratar esse jogador na próxima janela de transferências. E aí depois um outro portal, né, lá do Paraguai, com muita credibilidade, trouxe a informação dizendo que ele seria jogador do Bahia nessa próxima janela de
de transferências. E aí saiu muitas informações sobre quem é Juan Spínola, informações sobre números de partidas disputadas, convocações para a seleção paraguaia, enfim, muitas coisas que estavam aí acontecendo. Ele que tem histórico de convocação, né, nas eliminatórias com a seleção paraguaia, é um cara respeitado no país, mas é um cara que no Olímpia, por exemplo, não era o goleiro titular, né? E quando ele sai emprestado para o Belgrano, ele não era o considerado titular da posição. E no Belgrano ele sofre também com espaço, ele é alterno entre titular e reserva. Inclusive ele já tem uma sequência de jogos sem ser titular. Eu fui atrás de algumas informações, eu fui buscar ali e tal contatos, pessoas, né? Até pessoas que às vezes podem dar uma informação mais precisa de dentro do clube, não necessariamente lá do Belgrano, lá do Paraguai, mas dentro do Bahia mesmo, se esse nome chegou a ser cogitado, se esse nome chegou a ser levantado, ou se houve algum tipo de proposta, algum tipo de movimento em relação a esse goleiro paraguaio. E a resposta que eu obtive é: não, não teve. O Bahia não procurou o Juan Spínola em nenhum momento. Óbvio que a informação pode ter um fundo de verdade, óbvio que minha fonte pode estar tentando me ludibriar, claro que pode, mas eu confio muito nessa informação, tá? De que o Bahia não procurou o Juan Spínola em nenhum momento. Mas não só confiando na minha fonte. Vocês acham mesmo que esse tipo de perfil cabe no Bahia hoje em dia? O Bahia tem Marcos Felipe, tem Danilo Fernandes, tem o Ronaldo e tem o Gabriel, né, que é da base. E aí o Bahia tá procurando um goleiro que venha de fato para vestir a camisa titular absoluto. O Juan Spínola parece esse cara para vocês? Eu não posso dizer aqui somente por números, né? Porque futebol não é um número exato, não é uma ciência exata. Você tem que assistir, você tem que acompanhar para ver a performance, para entender os processos, para entender os contextos. Mas um cara que não conseguiu ser titular no Olímpia por muito tempo, mesmo que ele tenha um respeito, mesmo que ele já tenha atingido um alto nível no seu país, tanto é que era convocado. Aí sai para o Belgrano, também não consegue ser o titular absoluto da posição. Vem sofrendo com isso há algum tempo na carreira. É um cara que, óbvio, está tentando buscar um outro clube para ter seu espaço, mas mesmo sem conhecer, somente pelos números, não foi nada que me chamasse tanta atenção. Números de defesas difíceis e tal, coisas assim. Então, olhando por esse lado, né, analisando por esse lado, não faz nenhum tipo de sentido o Bahia se movimentar para buscar um goleiro que não é nem assim aquele cara que o tricolor de aço venha para dizer assim, venha para ser titular absoluto da posição. Ele não seria esse jogador. O Marcos Felipe, na minha opinião, tem números parecidos, semelhantes, e já está aqui há bastante tempo, já faz parte do processo, já conhece o clube, já o treinador conhece também, então seria mais fácil, né, para você manter. O Bahia não vai fazer contratações nesse sentido, apenas para preencher espaços, né? Precisa de um goleiro, aí vai trazer o Juan Spínola como se não fosse um goleiro, assim, como se fosse resolver todos os nossos problemas. E não é assim que funciona no Bahia. Então, minha informação é de que não procede essa informação aí do jornalista, né, gringo, de que o Bahia teria feito uma oferta de empréstimo por esse jogador. E se eu não me engano, o Renato Budeville trouxe algo parecido. Não olhei, tá? Mas eu vi algumas pessoas comentando e aí que o Renato Budeville tinha dado a mesma informação também. Só para vocês situarem, né, trazendo outros contextos, outras pessoas, para vocês verem que de fato, de acordo com as minhas informações e até pela análise também do nome, não faz nenhum sentido esse goleiro paraguaio, o Juan Spínola. Falando agora sobre o goleiro Neto, isso é uma informação do Jonas Stelman, jornalista da Gol TV, de que o Neto está pensando, né, está cogitando uma volta ao futebol brasileiro. Ele que esteve emprestado ao Arsenal nessa temporada do futebol europeu, né, era o terceiro goleiro e tal, não tinha tantas oportunidades, mas o Neto tem uma passagem marcante por Barcelona, por Juventus, por Fiorentina, pelo Bournemouth, ele fez bons jogos, né, há algum tempo ele já está no Bournemouth, e eu gostei bastante de alguns jogos que ele fez, eu acompanho muito a Premier League, então eu posso dizer com propriedade que é um bom goleiro, é um ótimo nome, o Neto, goleiro brasileiro de 35 anos. Segundo o Jonas Stelman, o Vasco estaria já de olho numa possível transferência, de acordo com a situação do Léo Jardim, que ainda não renovou o contrato. Então, o Vasco vê como uma opção viável no mercado. A mesma coisa o Bahia, que o Bahia avalia esse nome internamente como muito bom, como uma possibilidade para o clube, caso consiga, né, não chegar a um acordo com o Patrick Sequeira, ou não conseguir encontrar um bom nome no mercado, o Neto é sim uma das opções avaliadas. E o que eu posso confirmar para vocês é o seguinte, eu não consegui a confirmação do Bahia, mas o que eu consegui de confirmação foi de que o Neto, de fato, está pensando em voltar, ao futebol brasileiro, que ele cogita essa possibilidade. Que o Bahia é um dos interessados, eu não tenho essa informação, mas que é um goleiro que está pensando em voltar ao futebol brasileiro, está. E se o Neto está pensando em voltar ao futebol brasileiro, hoje eu consigo ver apenas alguns clubes que conseguem bancar o salário dele. Palmeiras, Flamengo, Botafogo, talvez o Bahia, né, de acordo com a pedida salarial, se estiver dentro do orçamento, aquilo que o Rogério sempre fala nas coletivas, Bahia, e não vejo mais nenhum outro time. Desses clubes, o Bahia está precisando de um goleiro,
Palmeiras não está precisando, Flamengo também muito menos, Botafogo acho que também não, tem um John e é bem seguro por lá, então não tem outro clube, né? Na minha opinião. Então, se ele está pensando em voltar ao futebol brasileiro, o Bahia com todas. E o Vasco que está precisando, mas a questão é mais salarial, né? Se você está pensando em voltar ao futebol brasileiro, Vasco, Bahia, são opções interessantes. Eu acho que poderia fazer sentido aqui pela qualidade que ele tem, né? Seria um bom nome, na minha opinião. Eu buscaria, eu tentaria essa contratação, mesmo sendo difícil, mesmo tendo a questão do Banoff e tal, mas eu tentaria. O Arsenal não vai exercer opção de compra, ele não vai ficar por lá, né? Já está chegando a uma idade que vai ficar difícil para atuar na Premier League em alto nível. Eu falo assim, atuar em alto nível, mas atuar em equipes de ponta, né? Se atuar por times, às vezes, de meio de tabela e tal, que acaba sofrendo muito gol, acaba sofrendo muita finalização, não é o ideal. Né? O Bahia seria um ótimo projeto para ele, até como se futebol, né? City Futebol Group, né? Assim, um cara que venha para cá para abraçar o projeto e seja a cara do projeto, assim como foi, por exemplo, o Everton Ribeiro. É um nome que faria sentido, sim, dentro daquilo que eu falei para vocês. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Também não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.